Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal, Renata Santana, como sempre. Pra quem não me conhece, pra quem não me conhece, sejam muito bem-vindos. Pra quem não me conhece, e pra quem me conhece também já, né, mais do que bem-vindos. O vídeo de hoje eu vim trazer a atualização da Sarah, que eu já falei em alguns vídeos passados aí e acabei não trazendo, né? Acho que foi no último ou penúltimo vídeo. Eu falei que eu não fiquei muito legal na hora que eu tava gravando o vídeo e tudo mais. E que eu iria vir gravar, né, novamente pra trazer pra vocês. Eu estou legal? Posso falar de todos os assuntos que eu prometo pra vocês que eu não vou chorar? Provavelmente não. Então eu vou tentar evitar de tocar em certos assuntos, tá? Mas se for necessário, eu falo meio que rapidinho assim, só pra não ficar muito em cima e acabar meio que passando mal de falar dessas coisas, tá? Então, como vocês viram também já nos vídeos anteriores, né? Principalmente no de curiosidades, né? O de fatos sobre mim, que eu contei lá um textinho que eu fiz para a Sarah. Desde 2020, a gente tá com o diagnóstico fechado, né, da Sarah. E vem passando por problemas aí em relação a médico, tá? Em relação à escola também, mas eu quero ver se eu trago isso pra vocês lá pelo meio de fevereiro, final de fevereiro, porque eu vou ter uma reunião na escola e eu vou poder trazer mais completo pra vocês, tá? Mas enfim, tá? Trazendo a atualização então na parte médica da Sarah. O que aconteceu nos últimos momentos aí, meses, que eu acabei ficando de gravar e não trouxe pra vocês, tá? Lá em novembro ainda a gente teve os 4 encontros do grupo familiar que eu tinha falado pra vocês, que pra participar lá do Certeia tinha que participar desse grupo, pra ter, né, no mínimo 3, né, dos 4, 3 ter presença pra poder participar lá do Certeia, tá? O Certeia também teve algumas informações que eu peguei para trazer para vocês. Essas informações que em alguns vídeos eu até tinha comentado alguma coisa. E em off também eu tinha falado com a Fê, né? Inclusive, beijo, Fê. Beijão pra ti. Algumas coisas sobre o Certeia, tá? Não tem todas as cidades que tem. Algumas cidades tem, outras não. Aqui Canoas eu sei que tem pelo nome de Certeia. Pode ser que em outros lugares tenha por outro nome. Então, se vocês quiserem saber se a cidade de vocês tem e aonde que é o local correto, cheguem no posto de saúde que vocês consultam e pedem por uma central de referência ou por um posto de referência que trate do autismo, tá? Do transtorno do espectro autista. Aí eles vão dar para vocês certinho o endereço, o local. E outra informação muito importante também, que eu não sabia, e talvez eu não tenha ficado sabendo por conta de negligência médica, vamos dizer assim, ou por conta de eu estar muito bem na hora que eu saí da primeira consulta da Sarah. Mas desde o primeiro diagnóstico de autismo fechado que tu pega da criança, tu tem direito a um acompanhamento, um aconselhamento com um psicólogo. Então, tanto o pai quanto os pais quanto a criança têm esse acompanhamento. Só que da criança ele é muito mais difícil de sair por conta que é uma fila imensa. Muitas crianças para receber tratamento e é muito complicado essa fila para andar. Porque tem poucos profissionais que trabalham na área e muitos diagnósticos, tanto de crianças recém-diagnosticadas, né, ainda ali na primeira infância, quanto adultos que descobrem-se autistas depois de adulto. Né? A gente tem um caso aí bem popular agora que saiu na mídia, que foi a da Letícia Sabatella, que ela descobriu ser autista. Ela é uma baita de uma atriz, assim, super profissional. E aí começou a fazer sentido algumas coisas pra ela do que ela passava na infância. Então, assim, às vezes é confundido uma coisa com a outra. Vou chegar nessa parte pra vocês. Mas também, às vezes, a gente tem e não é diagnosticado. Então, essa relação dos pais em perceber alguma coisa de errado com a criança em casa. Errado que eu digo assim, fora do comum, do habitual da criança fazer.
E ir até um médico, buscar um médico, isso é essencial, tá, gente? A Sara, como eu já falei pra vocês em alguns outros vídeos, mas se vocês quiserem eu trago isso bem completinho pra vocês. A Sara teve atrasos no desenvolvimento desde que ela nasceu. Ela tinha um atraso, no mês seguinte normalizava. Ela tinha um outro atraso, no mês seguinte normalizava. Isso dentro da faixa do esperado. Chegou no momento que ela estava com tudo atrasado, já tinha passado da faixa e o médico não quis verificar. Então, assim, se você é mãe, se você é pai, tá de olho no seu filho, tá vendo que tem alguma coisa que dito errado no desenvolvimento dele, busque ajuda médica. Se não tá achando a ajuda médica necessária aonde vocês consultam, aonde vocês já levam a criança habitualmente, no pediatra ou no médico do posto, procurem um profissional por fora. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente só consegue se for aqui, ó, no din-din, tá? Só se for pagando. Então, assim, gente, procurem, tá? Não esperem até chegar a um ponto que não tem mais o que fazer, tá? E eu digo não tem mais o que fazer no sentido assim, tu tá desesperado, a escola tá desesperada, todo mundo tá desesperado e tu não sabe o que é, tá? Então, assim, quanto mais cedo for diagnosticado, mais cedo é tratado e mais cedo se extinguem muitas das características que na fase adulta é bem aparente, tá? Então, assim, quanto mais cedo for o diagnóstico, mais cedo se inicia o tratamento. No caso da Sara, a gente descobriu o possível diagnóstico em 2018, o fixo veio em 2020 e os tratamentos também eram para ocorrer a partir de 2020. Só que aconteceu? Pandemia. Pandemia não tinha escolinha, né? Presencial, vamos dizer assim. Então a gente preferiu não pôr ela na presencial para botar no ano seguinte, mas os atendimentos médicos não saíram. Então por isso que foi se enrolando. Se eu não me engano, em 2022 o CTEA começou a funcionar. Tinha que ser o posto enviando os casos para lá. Só que mais uma vez eu digo para vocês, não esperem pelos outros. Corram atrás. Vocês viram que tem um atendimento na cidade de vocês? Vai de atrás. Não espera que os outros façam por vocês, porque não vai fazer. O que seria o correto? Temos crianças autistas? Vamos enviar essas crianças já para que a central chame. Mas eles não enviam. A gente tem que correr atrás, ver onde é que tem que ir, como que tem que fazer para fazer esses envios, tá? Então, corram atrás, não deixem que os outros corram por vocês, porque não vão correr. Então, a gente participou lá desses encontros, pegar essas informações para vocês, de onde ir, né, para cada lugar. Aqui agora, em relação ao CERTEA ainda, em relação à Sara. Tem que aguardar, porque é uma fila de mais de 1.000 crianças lá. E o atendimento deles é na base de mais ou menos 1 ano e meio, tá? O acompanhamento deles. Se houver necessidade de continuar mais tempo, continua-se mais tempo com a criança. Se não houver necessidade, eles já mandam a criança embora, porque não tem mais o que fazer com a criança, tá? Mas eles estão sem profissional, por isso a demora é maior ainda. Poucos profissionais, são 6 profissionais no total, para atender 1.000 crianças. E a fila, se não me engano, tá de 1.000 crianças, tá? Em atendimento tem menos, né, obviamente, mas aguardando para ser chamada 1.000 crianças. Nesse meio tempo também, entre o CERTEA, as reuniões do CERTEA e a ACADEF finalmente ter chamado depois de 3 anos, teve a consulta com o neuro pago, tá? O neuro do JJ. Eu paguei 100 na primeira consulta. Nessa primeira consulta, ele pediu para fazer o encéfalo e ele ficou de queixo caído, que não tinha feito esse exame ainda. Por quê? Porque esse exame, se ele dá tudo bem no exame, a criança é autista, e se dá que tem alguma alteração, não é o autismo. E o que aconteceu com a Sara? Deu super tranquilo, natural, bom, enfim, sem alterações o encéfalo dela. Então, a Sara realmente é autista, tá? É autismo. Eu nem sabia que existia um exame específico para o autismo. E na verdade não é que seja específico, mas ele disse que no caso de ter alteração, não era autismo.
e o encéfalo tá funcionando normalmente, né, não ter alteração, era autismo. Eu conversei com ele e conversei lá no CERTEA também, e depois eu falei com a CADEF, porque no dia 5 eu tive consulta na CADEF e no dia 20 era com esse neuro. E ambos me aconselharam a falar com ele para verificar também o João, tá? E antes que você me pergunte do João, o João é autista? Aparentemente não, tá? Ele é bem mais expressivo, comunicativo, ele consegue expor muito mais as emoções dele do que a Sarah, às vezes até demais. Mas ele é meio que nervoso, vamos dizer assim, tá? A expressão não seria essa, mas vamos usar essa aqui, tá? Tem muitas coisinhas que tiram ele do sério. Tem muitas coisinhas que estão na frente dele e ele tá desesperado, chorando, se esgoelando, porque ele não tá encontrando, mas tá na frente dele. E entre outras coisinhas, tá? Que batem muito com o autismo, como enfileirar carrinho, vai brincar, tem que botar uma filinha de carrinhos para brincar, vai fazer alguma coisa, tem que separar os brinquedinhos exatamente por grupos, enfim, tá? Coisas que a Sarah também já fez, né, em algum momento. Hoje em dia a Sarah gira muito ainda, algumas coisas ela não faz mais, ela é muito da tecnologia, né, inclusive. E aí eu conversei nesses dois lugares, né, de atendimento, e eles pediram para falar com o médico. Falei com o médico disse que não podia dizer que era autismo sem ver. Aí eu falei que não era pra dizer sem ver, eu queria saber se eu podia levar. E ele disse que sim, então já estou guardando o dinheiro, juntando, porque a próxima consulta da Sora é só em 3 a 4 meses, tá? Então nesse período eu vou fazer as do João, pra me certificar de que não é autismo, tá? Possivelmente pode ser outra coisa, não autismo. Mas se o dele der autismo, eu vou fazer esse mesmo exame em mim e vou pedir pro Rafael fazer também, tá? Porque tem muita coisa que bate em mim e do Rafael, mas em relação a bater, que vem lá a partezinha que eu falei pra vocês, tá? Nem sempre porque bate com o diagnóstico, né? Com sinais para o diagnóstico, que vai ser, tá? Então fiquem atentos, porque às vezes tem muita coisa que é trauma. Eu sei que tenho muita coisa de trauma, mas são muitas coisinhas, tá? O tanto que agora as crianças vão ficar na avó. Quanto tempo eles vão ficar na avó? Acho que 1 semana ou 2 lá na avó. E eu já vou ir procurar ajuda pra mim, pra verificar se as minhas questões são só traumas ou se tem alguma outra relação também envolvida, tá? Caso tenha alguma outra relação envolvida, eu vou ter que buscar tratamento pra mim também. Mas isso fica pra um outro vídeo, tá? Então, voltando aí ao assunto pra vocês, tá? Agora, falando sobre a ACADEF, tá? A ACADEF, ela é um centro, é uma associação. Eu não vou saber agora falar pra vocês a sigla certinho, tá? Mas ela é uma associação que ela trata de deficientes físicos, tá? A reabilitação de físicos e agora tá começando com intelectual também, tá? Faz um tempinho, não é agora, tipo, ontem, já faz algum tempinho. Mas quando eu precisei pra Sarah lá em 2020, que eu fui lá procurar pra Sarah, tava tudo ok, tudo certo. Quando eu fui passar pela assistente social, ela disse que não era lá, que eu tinha que ir na Central do Cidadão pedir uma chave de acesso para poder ter o atendimento lá. Procurei essa tal chave de acesso, tiraram uma maior onda com a minha cara, né? Porque eu até falei pra vocês que fiquei muito puta. Que eles falaram que é uma chave, uma porta, uma janela, não sei o que e tal. E aí eu fiquei muito puta com isso. E agora teve meio que pegar e desafogar as filas, né? E aí eu peguei e passei os papéis da CADEF de novo para ver se ia ser alguma coisa. Então eu fui até a Central do Cidadão, pedi novamente que eles me encaminhassem para a CADEF. E aí quando saiu essa, que era para desatulhar as filas, eu pedi novamente para eles. Então não sei por qual dos pedidos que saiu a CADEF, se foi lá na Central do Cidadão ou nessa leva de desafogar as filas, tá? Mas enfim, eu pedi e eles chamaram, graças a Deus chamaram, né, a Sarah. E lá, como é que vai seguir o atendimento da Sarah lá, tá? Não tem tempo de sair de lá, porque afinal de contas o autismo ele é intelectual
ele é um transtorno, que é pra vida toda. Ele não é uma doença que tenha cura, tem tratamento para amenizar os sintomas, tá? Então, por exemplo, assim, eu vou falar por mim, tá? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita ansiedade. A ansiedade, ela não tem cura. A ansiedade é uma coisa que vai estar sempre comigo. Se eu não tratar, seja com remédio ou tratar de uma forma que eu consiga lidar com a minha ansiedade, isso vai me afetar pro resto da vida. Vai me afetar pro resto da vida. Então, assim, ela não vai sumir. Ela vai continuar comigo, mas sendo tratada. Da mesma forma que o autismo da Sarah não tem cura, porque não é doença. Mas por se tratar de um transtorno, tem tratamento para amenizar. Então, algumas coisas que hoje ela tem, que é muito gritante, vamos supor, quando ela fica em crise, que é uma coisa que está fora do habitual dela, uma coisa que ela não quer fazer porque ela quer fazer de outra maneira. Tendo tratamento, isso vai amenizar essas crises. Então ela não vai ter crises tão fortes e nem com tanta frequência. Ela vai aprender a lidar com as dificuldades dela e assim ter uma qualidade de vida melhor, tá? Então lá na CADEF, como é que segue os tratamentos, tá? Tudo que eu fizer por fora de médico, ou que eu precisar fazer de médico por fora, eu posso levar e incluir no prontuário médico dela lá, tá? Lá dentro ela vai ter tudo que é tipo de atendimento, desde nutricionista, fono, psicólogo, psicopedagogo, psiquiatra, como é que fala? Quando tem motor, né? Motor não como é que fala? Fisioterapia pro corpo, não só pra mente. Pra tudo que é tipo de coisa, tá? Ela vai ter lá. Só que não é dado tudo de uma vez pra criança. Por quê? Foi verificado, vamos dar um exemplo aqui, tá? Foi verificado que a Sarah só tem problema de fala. O problema dela só é fala. Então, vamos focar na fala, que é o que ela tem problema. E se a gente perceber que ela tem algum problema, por exemplo, para escrever, para andar, para comer, essas coisinhas assim, a gente solicita que ela tenha o atendimento com esses outros profissionais. Então, no primeiro momento, tá? Eu conversei lá com... Eu tô olhando pro lado pra ver o tempo da câmera, gente. Eu conversei com a psicóloga lá, que vai atender a Sarah. Então, de início, ela vai ter psicólogo e ela vai ter, além do psicólogo, nutricionista. Por que o nutricionista? Se a Sarah tem um peso normal, tudo tranquilo, isso e aquilo outro. A Sarah tem seletividade alimentar, além de também ter audição seletiva, tá? Então, o que acontece? O que significa isso? Tanto para audição quanto para alimentação, ela é de lua. Hoje ela está afim, hoje ela vai comer, ela vai ouvir, ela vai isso, aquilo, outro. Hoje ela não está afim, ela vai passar o dia inteiro sem comer, ela vai passar o dia inteiro sem escutar, se não for do interesse dela. Então, nesse caso, né, da questão da seletividade alimentar, a gente tem muita dificuldade para fazer ela comer certos tipos de alimento, como legume, verdura, fruta, dependendo da situação. A gente tem muita dificuldade com ela, porque ela quer comer pedra, ela quer comer areia, ela quer chupar brita, ela quer lamber as paredes, o chão, ela quer comer tinta, reboco da parede, ela descasca para comer. Então, é super complicado essa questão com a Sarah em relação à alimentação. E a nutricionista vai entrar aí para ajudar a gente, porque como ela não faz essa introdução dos alimentos, às vezes dependendo do alimento, não pode encostar um no outro. Não é nem misturar, é encostar. Encostou, ela já não come mais. Às vezes tem alimento que, pra vocês verem como ela é de lua, ela ama pizza, um exemplo, ela ama pizza. Mas ela não come cebola, ela não come tomate, ela não come pimentão, ela não come alho, ela não come nada dessas coisas. Se ela vê. Porque eu coloco essas coisas assim na alimentação. Só que se ela não enxerga, ela come de boa. Mas o simples fato dela enxergar que tá ali, ela faz ânsia e não come mais. Então, essa consulta com o nutricionista é muito importante.
para trazer novas alimentações para ela e fazer com que ela perca esse medo ou essa ânsia de comer determinadas coisas, porque são coisas importantes para o desenvolvimento dela, mas que ela não consome porque ela não gosta. Não gosta, não quer, não come. Nunca provou, mas ela não quer, não gosta. Só de olhar ela já sabe que não gosta. Então ela vai seguir com esses tratamentos lá, né? Começando pela nutricionista e a psicóloga. E com o passar do tempo, a gente vai aumentando aí os atendimentos para ela, tá? Em relação a ter falado para vocês sobre traumas, né? Eu vou tentar falar e explicar aqui rapidinho para vocês uma questão que a própria psicóloga explicou para mim. Porque no meu caso, tá? Agora falando de mim, da mãe, não da filha. Eu ia procurar o CAPS, porque eu tava precisando conversar. Porque eu sou uma pessoa que eu guardo muitas coisas pra mim, desde a infância, decorrida das coisas que eu passei na infância. E eu sou muito de guardar as coisas pra mim. Então quando eu tô num momento de estresse, porque pelos filhos a gente vira um bicho, né? E em momentos de estresse eu acabo botando pra fora e eu acabo brigando, eu acabo descontando em quem não tem motivos, vamos dizer assim, pra ser. Pra levar a culpa de tudo que eu tô guardando. Então eu ia ir no CAPS, que é Portas Abertas, inclusive quem precisa de ajuda, não é só pra quem tem transtornos mentais. Talvez eu tenha, né? As vozes da minha cabeça não me falaram ainda se é coisa da minha cabeça ou não, enfim. Tô brincando aqui, gente, tentando deixar mais leve o assunto, porque não é leve o que eu passei. Mas eu ia ir até o CAPS, tá, gente? E lá tem várias pessoas, várias coisas. E aí eu conversando com a psicóloga, ela me perguntou algumas coisas minhas, do Rafael, do como que a gente era em casa e tal. Aí eu comecei a falar algumas coisas minhas, expliquei da situação que eu passei na infância, falei pra ela que eu sempre fui muito fechada. E aí ela disse pra mim assim, que em vez de eu procurar o CAPS, né, como eu já tinha falado pra ela que eu ia procurar, ela disse que era melhor eu procurar a clínica da mulher, porque a situação que eu passei, independente da fase da vida que foi, se foi na infância, adulto, se acabou de acontecer ou não, é bom a gente procurar um lugar que vai entender melhor a gente. E talvez, só talvez, o que eu tenha passado, o que eu passo ainda, em questão de sentimentos, seja por causa do trauma. Ela falou assim pra mim. Então, que eu procurasse primeiro a clínica da mulher para conversar com eles em relação ao que se passou. Tentar me abrir, conversar, né? Porque apesar de já ter passado um tempo, às vezes pessoalmente conversando, eu me sinta bem para falar sobre isso. Aqui por telefone eu já percebi que é uma coisa que eu não sei se é porque não tem alguém aqui comigo, eu tô só conversando com a câmera e não sei qual vai ser a reação de vocês. Eu acabo me sentindo muito mal, eu choro muito e eu acabo sempre desistindo de gravar esse vídeo. Então ela disse que é muito importante eu conversar lá na clínica da mulher. Aqui em Canoas é chamado de clínica da mulher, pode ser que em outros lugares sejam outros nomes. Então vocês podem, quando conversar, por exemplo, com o médico do posto de vocês, ou o médico particular de vocês, seja ginecologista, ou neuro não, clínico geral, enfim, o médico que vocês forem conversar. Perguntem aonde vocês possam estar procurando ajuda, tá? Ou diz que o 180 e pergunta se tem informação na cidade de vocês onde vocês podem conversar sobre esse assunto, ou até mesmo por telefone com eles podem conversar, porque às vezes tem coisas que realmente em relação ao trauma. E em relação a mim, né, deixando a parte do trauma de fora, eu até comentei com a doutora lá. A gente sabe que às vezes a gente pega o Google, abre e se autodiagnostica com alguma coisa.
Eu tenho coisas que batem muito fortemente com TDAH e bipolaridade, mas eu não posso fazer esse autodiagnóstico de mim. Então, a busca pelo CAPS, até eu já tinha falado outras vezes pra vocês, né? Que tem algumas coisinhas que eu faço, eu esqueço, eu lembro, eu esqueço. Também são relacionados ao trauma, esses esquecimentos, acho eu, né? E aí eu ia procurar o CAPS, daí conversando lá com ela, foi que ela me aconselhou a procurar primeiro a clínica da mulher. Então agora nas férias das crianças, né, esse período que eles vão passar lá na avó, provavelmente eu vou ir na clínica da mulher e eu vou trazer também atualizações para vocês, porque talvez eu me sinta um pouco melhor para conversar, né, sem tocar muito no assunto agora. Eu tô sentindo que eu tô conseguindo falar, apesar de não tá me sentindo tão bem pra conversar, né? Mas era isso, tá? Eu fiz já lá as coisas que tem que fazer pra Sarah. Esse vídeo vai estar indo no ar pra vocês na segunda-feira. No dia seguinte desse vídeo, na terça-feira, é a consulta com o nutricionista da Sarah. E eles já vão ir lá pra avó. Então, provavelmente, nessa semana ainda, ou na próxima, eu vou já tá indo lá na clínica da mulher pra ver essa questão minha. E se caso eles achem necessário eu ir também no CAPS, eu vou ir, mas provavelmente primeiro vou passar por atendimento lá com eles pra conversar. Nem sei se tem que marcar a hora, mas eu acredito que não precisa. Mas eu vou passar lá, vou conversar com eles e aí depois eu trago também mais informações pra vocês também de mim, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pelo menos a parte da atualização da Sarah, que eu vou trazer mais coisas pra vocês aí conforme eu tiver atendimento. Provavelmente os próximos atendimentos vão ser mês que vem, depois do dia 15. Pelo menos eu vou tentar que fique depois do dia 15. Porque eu quero que, se eles puderem aproveitar bastante as férias lá com o vô e com a avó, deixar eles aproveitar. Não ter que voltar antes por causa de médico, né? Porque eles iam ir um pouquinho antes do Natal, mas aí tinha aula e dia 20 tinha a consulta. E agora eles iam ir pra passar o ano novo, mas dia 9 já tinha que voltar. Dia 8, né? 7, já tinha que voltar por causa da consulta do dia 9. Então eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa que vocês queiram falar, pode deixar aí nos comentários que eu leio. E depois eu trago um vídeo pra trazer os comentários de vocês. Ou, enfim, respondo vocês pelos comentários mesmo, tá? Então, um beijinho, tchau e fui.